Então, agora a explicação das atividades, tá? Que vocês aplicarão. Primeiro, língua portuguesa. Na verdade, é essa a sequência de sala. Agora, se você achar que tem crianças que se identifica mais com matemática, se você achar que a sua criança gosta mais de números de matemática, você pode fazer o inverso. O importante é estimular para que ela queira fazer, tá? Geralmente em sala eu começo com língua portuguesa. A primeira habilidade quer saber se a criança ela conhece o alfabeto e ela sabe que o alfabeto são aquelas letras específicas. Ela não tem dúvida de que o A é o A, o B é o B, o Z é o Z, o X é o X. Ela não confunde o alfabeto com outros sinais ou mesmo com números, tá? Então você vai explicar a atividade pedindo, deixa eu aumentar aqui, pedindo que a criança ela marque somente as letras do alfabeto, tá? Nós temos outros símbolos, outros desenhos. Ela pode perguntar: "Ah, esse daqui é alfabeto?" Você vai falar: "Não sei." Olha só, lembra do alfabeto, você pode lembrar A, B, C, D. Essa letrinha, olha só, esse aqui é o alfabeto, você pode ir apontando. E essa daqui? Você acha que esse desenho aqui é o alfabeto? Com toda a paciência, você pode apontar. Essa letra aqui, qual é o nome dela? Você acha que ela está no alfabeto? A criança precisa entender que ela só pode assinalar, mostrar as letrinhas do alfabeto. Depois que você explicou, e aí você deixa ela fazer do jeito que eu já expliquei. Se ela fizer com autonomia, você vai marcar o sim. Aqui estão as letrinhas sim, tá? Se ela fizer com ajuda, você vai ficar com dúvida, você vai marcar a letrinha P. Se de repente ela não sabe, ela circulou tudo, ela pintou tudo, você vai marcar a letrinha N, quer dizer que não, tá? A outra atividade está a habilidade quer saber se a criança ela conhece as letras do alfabeto, só que em palavras, tá? Identifique as letras do alfabeto em palavras. Você vai fazer a leitura do alfabeto, olha só, observe as palavras abaixo e fale para o responsável o nome da primeira e da última letra. Você pode até fazer a leitura para a criança, olha só. Aqui está escrito, deixa eu colocar aqui. Abacate. Fala para mim qual é a primeira, como se chama a primeira letrinha dessa palavra. Ah, e agora eu quero saber só o nome da última letrinha. Qual é o nome dessa última letrinha? E a criança vai responder. Ah, agora aqui na palavrinha de baixo, Davi. Qual é o nome dessa primeira letra? Eu quero só a primeira letra, você sabe? E agora, qual é o nome da última letrinha? E assim sucessivamente, ou seja, com todas as palavras, a mesma forma de indagação, de perguntar. Vai fazer a leitura de toda a palavra e vai pedir: fala para mim o nome da primeira letra. Ah, e agora o nome dessa última letra? Se a criança falar o nome de todas as letras corretamente, sem intervenção, você vai marcar, você vai assinalar o sim, o S, quer dizer que ela faz sem ajuda. Se a criança acertou algumas letras, mas outras ela errou, ela trocou, ela ficou na dúvida, você vai marcar o P, parcial, ela soube de forma parcial. Agora, se a criança não soube falar o nome de nenhuma letra, aí você vai marcar o não. Ela não sabe fazer, tá? A outra atividade está relacionada à ordem do alfabeto. O alfabeto tem 26 letras, vogais e consoantes, só que essas letras, elas não estão desordenadas, elas são ensinadas de forma ordenada. O alfabeto tem uma ordem, tá? Existem certos documentos que, para serem encontrados nomes, eles seguem uma ordem. Então, essa ordem é importante ser aprendida. Vai explicar para a criança que aqui o alfabeto está desordenado, só que é para ela pensar, olha só,
Vamos falar o alfabeto? Como que é o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Você pode até relembrar. Aí você vai explicar, olha só, lembra que essa é a ordem correta? Agora você vai fazer sozinho, você vai lembrar qual é a primeira letrinha do alfabeto e você vai procurar aqui e vai escrever aqui. E depois dessa letra, qual é a letra seguinte? Você vai escrever aqui. E depois dessa letra, qual é a próxima letra? Você vai escrever aqui. E assim a criança vai ter que organizar o alfabeto em todos esses espaços aqui abaixo. Se ela fizer com autonomia, fez, depois da sua explicação, fez tudinho, você vai assinalar a letrinha S. Se ela fez com dúvida, se ela demorou, mas mesmo se ela fez, não tem problema. Agora, se ela trocou a ordem de alguma letrinha de lugar, uma, duas, você vai marcar parcial. E se ela não colocou nada em ordem, é não, tá? Agora, essa outra atividade aqui é uma habilidade, se a criança escreva os nomes de acordo com as figuras. Essa habilidade, na verdade, o objetivo específico seria se ela conhece já a estrutura silábica consoante-vogal. Ou seja, as palavras que são escritas com consoante e vogal apenas, tá? Você vai explicar, você vai falar assim, olha só, nesse espaço aqui, você vai observar esse objeto e vai escrever o nome dele aqui. Qual o objeto que você está vendo? Ah, é uma bota. Então, você vai pensar qual consoante, qual vogal você junta para escrever o bo e vai colocar aqui. Ah, você já escreveu bo? E agora, como é que eu escrevo tá? Eu não posso te ajudar, eu só posso dizer que é uma consoante e vogal. Na verdade, nem poderia dizer. Você só diz, pense o que você deve juntar para escrever o tá. E a criança vai escrever aqui. A mesma coisa na figura de baixo. Depois que ela terminou, porque algumas crianças demoram, outras crianças se negam a fazer, elas falam que não sabem. Elas falam, porque a criança tem medo de errar. Esse é o problema. E se eu não souber estimular, a criança vai ficar travada, ela vai bloquear e ela vai se negar a escrever. Por quê? Porque ela tem medo de escrever errado. Só que esse conceito de escrever errado na alfabetização não existe. A criança escreve da forma que ela assimilou, do jeito que ela acha que é. Isso quer dizer que ela está em um determinado nível de escrita. Então tem que explicar que não tem problema, que você só quer saber, a professora só quer saber o tanto de letrinhas que ela já sabe escrever daquela palavra, daquela figura. Que não precisa escrever todas as letras certas. Que quando ela aprender, ela vai escrever a letra certa, na ordem certa. Mas ela está aprendendo. O neném, quando não sabe andar, ele primeiro engatinha, depois ele começa a andar e ele cai. E ele cai, e ele levanta, e ele começa a andar de novo e ele cai. Isso é o erro para o aprendizado. É a constância, é o continuar, tá? Então a criança precisa ser estimulada. O outro desenho terão 3 sílabas, panela, tá? E tudo isso precisa de tempo, precisa de paciência. Deixa eu diminuir aqui. O outro desenho, moto, o mo e o to. O outro desenho já serão 3 sílabas, tá? Camisa. Olha só, fala para a criança, quantas vezes você abre a sua boquinha para escrever essa palavra? Camisa. Então pensa nos pedacinhos, nas sílabas.
Pensa nos pedacinhos, pensa no K, depois no Mi, depois no ZA. Vaca. Pera. Essa atividade pode ser que a criança faça de forma parcial. Algumas já vão fazer com autonomia. E dificilmente a criança vai levar um não, tá? Porque dependendo do nível de escrita dela, isso aqui não tem problema, é que a professora vai saber avaliar, tá? Mas vocês assinalem aqui o que vocês acharam e depois eu vou observar o nível da escrita da criança, não tem problema. Essa outra atividade aqui é aquela que eu já expliquei, tá? É aquela que vocês vão fazer a leitura de toda a frase. Era uma casa muito engraçada. Vai fazer com o dedo, vai apontar toda a frase com paciência e vai falar, olha só, aqui está escrito, era uma casa muito engraçada. Coloca o dedinho aqui, tenta fazer a leitura. Agora mostra para mim, pega o seu lápis e pinte onde está escrito a palavrinha casa. Depois, vai fazer a mesma coisa com a palavrinha de baixo. Eu vou fazer a leitura para você. Quer ver a foca feliz? Agora você vai pintar onde está a palavrinha foca. E uma atividade que você está mesmo avaliando, conforme a forma que você direcionar, que você orientar, você está também ensinando. A criança está avançando. Então é preciso ter paciência, que às vezes uma coisa que ela não sabia na hora, naquele momento, ela vai despertar e vai acertar. Era uma vez um vovô que plantou um rabanete. Vai ler devagar, vai explicar e vai pedir o rabanete. E a última frase, do meu coração. Vai pedir coração. Depois que ela terminou, vai observar qual item ela está classificada nessa atividade, sim, parcial ou não, e vai assinalar, tá? A atividade de matemática, dessa forma, de preferência, tem que ser feita em dias separados, tá? Matemática e língua portuguesa. O primeiro item é: a sua idade é maior ou menor que 10? Todos eles são menores do que 10 anos. Só que isso é uma lógica nossa, nós sabemos. Mas para a criança é uma pergunta de raciocínio, ela vai pensar. É maior ou é menor que 10? E aí a criança vai pedir para a criança escrever o número correspondente, tá? Ela geralmente vai falar, olha, é maior, é menor. Aí você vai assinar, vai pedir um número, ela vai colocar e você vai assinalar a letra correspondente. A mesma coisa aqui. Vai pedir para a criança fazer a quantidade das figuras e vai colocar o número correspondente dentro do círculo. Vai contar com o dedinho. Essa atividade de contar, as crianças têm muita pressa de terminar. Eles não têm paciência para contar. Então, eles acabam geralmente contando muito rápido. Mas na forma de contar, na forma de fazer atividade, o professor já sabe. E dá para observar também, tá? Quando a criança sabe. Aí fala, olha, conta devagar, segura o seu dedinho em cima, para você não errar. E depois que ela terminou, ela colocou aqui dentro, assinalar o item que ela fez, tá? Essa outra atividade é aquela que eu expliquei dos números a serem marcados pelas crianças. Pode fazer toda a leitura pausadamente com as crianças e aí vai explicar que você vai pedir uns determinados números e eles vão ter que marcar, tá? Depois que você editou o número, não pode mais ajudar. Vai orientar. Se ela fizer rápido, ela faz com autonomia. Se ela precisar de ajuda, de intervenção, mas mesmo assim ela acertou, é parcial. E se ela não soube, ela errou tudo, é não, tá? O outro item é a situação problema de adição. Vai ler e vai explicar. Olha só, Isadora tinha 2 saias. 1, 2.
Só que ela ganhou mais saias. Ela ganhou mais 4. Você tem 2 saias. Ou então para o menininho explica, a mamãe, a vovó tem 2 saias, ganhou mais 4. E agora? Aumentou. Quantas saias ela tem agora? A criança vai contar e vai colocar o número aqui, tá? Deixa devagar, devagar, vai colocar o número aqui, tá? E o mesmo, a habilidade no item de baixo, só que agora é diminuir. Haviam 10 ovos na cesta, só que 5 ovos foram usados para fazer bolo, para fazer alguma coisa. Continua 10 ovos? Você tem 10 balas, você chupou 5. Continua 10 balas? Explicar que diminuiu e você quer saber esse resultado, tá? A outra habilidade, você vai fazer a leitura do nome das figuras. A leitura pode ser feita, porque o objetivo é essa criança relaciona o nome à figura, tá? Então você vai ler, olha só, aqui está escrito quadrado. Qual dessas figuras aqui é o quadrado? Você pode ligar para mim onde está o quadrado? E a criança vai ter que ligar a figura correspondente. Olha só, agora é o retângulo. Onde está o retângulo? Liga para mim. E agora é o círculo. Cadê o círculo? Agora é a estrela. Cadê a estrela? E o triângulo. Qual é o triângulo? A criança vai só ligar o nome à figura correspondente, tá? A última habilidade é em relação ao calendário. Quando você for fazer atividade, então a atividade encontre o dia de hoje e depois escreva o nome do mês. Aí vai ter que ter uma espécie de orientação, por quê? Porque cada família vai fazendo um dia diferente. Então pode de repente explicar o dia de ontem, tá? Para a criança não ficar perdida. Olha só, o calendário começou na quarta-feira, dia 1º. Então, vamos relembrar, ele terminou dia 31. Olha só, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Pode falar, olha, então a mamãe quer te lembrar, o titio, que ontem foi dia tal. Agora vamos às perguntas. Você precisa mostrar qual é o dia de hoje. Pronto. Porque se você lembrou o dia de ontem, ela precisa saber o dia de hoje. É uma sequência. E depois é para a criança escreva o nome do mês em que estamos. Qual é o nome do mês que nós estamos? Vai procurar aqui no calendário. Olha só, você lembra qual é o mês que nós estamos? Onde está esse mês? E vai pedir para as crianças escrever nessa linha. E aí vai assinalar, tá bom? Sim, parcial ou não. Essas atividades são todas relacionadas àquelas que já foram trabalhadas em sala. É só para nós fazermos esse diagnóstico, tá bom? A professora está aqui à disposição. A professora ficará o tempo todo aqui à disposição para perguntas. E depois vocês podem, quando terminar, enviar para a professora, tá bom? Obrigada.